Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como trabalhar com a variável idade, ou seja, faixa etária de um indivíduo, tempo de casa de um funcionário, vida útil de um produto, essa variável que vai crescendo ao longo do tempo e que dá um certo trabalho aí dentro do Power BI. Então bora aqui para minha tela que eu vou te ensinar tudo sobre como trabalhar com essa variável, beleza? Bora lá! Aqui dentro do Power BI eu vou importar um arquivo do Excel que eu preparei para nós trabalharmos, que chama base vidas. E ela tem duas tabelinhas, uma dimensão vidas e uma tabelinha fato movimentos, ok? Então, pessoal, o que eu tenho aqui? Eu tenho uma base que chama vidas, porque é plano de saúde, tá? Imagina só, você precisa encontrar a faixa etária média dos seus associados, né, que fazem parte do plano, porque vocês sabem que o plano de saúde ele muda conforme a idade, né? Quando a gente vai ficando mais velho, acumulando mais experiência, a gente vai procurando mais o hospital, né? Infelizmente. Mas então, essa é o intuito. Então, nós temos aqui uma tabelinha fato movimentos, nós temos os IDs dos pacientes, né? Dos associados, e data de atualização e o movimento ID, né? Aqui é 1 ou menos 1, tá? Porque 1 é quando a pessoa entra no plano e menos 1 quando ela sai, tá ok? E se ela sai, é porque ela entrou, beleza? E aqui a dimensão vidas é onde tem o ID desse contrato e a data do nascimento desse contrato, tá ok? Dessa vida. Então, vamos começar aqui pelo tratamento da dimensão vida. Eu sei porque eu construí a base, tá? Que não tem nenhuma duplicada, então aqui basta só tipar aqui o vida ID por texto e a data de nascimento, data, beleza? Renomei aqui de tipo alterado para só tipo alterado sem espaço, sempre tira os espaços das etapas ali, fica mais organizado, não cria aquelas hashtags no código, beleza? Apesar de eu estar vendo aqui numa sequência os IDs dos códigos e aqui uma data de atualização, que é quando esses caras entraram, eu não estou vendo nenhum menos 1. Então eu não sei se esse cara saiu ou não, tá? Deve estar mais para baixo, essa lista é imensa, né? Essa fato aqui. O que eu preciso fazer? Eu primeiro preciso agrupar os IDs, né? Colocar eles um em cima do outro, né? Então, colocar esse 6878 tem entrada, se ele tiver saída, colocar embaixo dele, tá? Então, como que eu vou fazer isso? Aqui no vida ID, eu vou na setinha aqui, classificar em ordem crescente. Tá vendo? Opa, ele entrou e saiu. E aqui na data, ele colocou primeiro a entrada e depois a saída, mas para eu garantir isso, eu vou também colocar em ordem crescente, a data mais antiga em cima e a data mais recente embaixo. E para ter certeza, qualquer erro, aqui o movimento ID eu vou classificar na ordem decrescente, né? O 1 em cima e o menos 1 embaixo, ok? Então, crescente, crescente e decrescente, tá? Ele já fez toda essa tratativa aqui nessa linha. Linhas classificadas, eu vou aqui só renomear para linhas classificadas sem espaço. Perfeito? Agora, o que eu preciso fazer? Como eu vou precisar trabalhar em cima de um índice, tá? Eu vou ter que colocar esse carinha aqui do lado, eu preciso adicionar uma coluna de referência aqui, uma coluna de índice. Eu posso vir aqui em adicionar coluna de índice a partir do número 1, tá? Aqui ele cria com nome índice, a gente já tira esse acento, que eu não gosto de acento, nome de coluna. Boas práticas aí. E já renomeio aqui também para índice adicionado. Perdão. Na verdade aqui eu vou colocar aqui... eu já vou dar um nome, pessoal, que vai ser a tabela final só com as entradas, tá? Tabela entradas. Vocês vão entender por quê. Agora, o que eu quero fazer aqui? Eu quero extrair só quando o movimento ID é 1, tá bom? Então eu vou fazer tudo nessa mesma etapa, tá? Em vez de eu criar etapas, eu vou já fazer aqui, ó. Então, table, select rows, de tudo isso que eu já fiz, vírgula, each para cada linha, né? Da coluna movimento ID é igual a 1, entre aspas, porque é um texto, né? Então ele já vai selecionar só o que é entrada, perfeito? E
Com isso, ele já colocou aqui os índices, que eu sei que o índice 1, 3, 5, 7, 9, 11 são entradas, perfeito? Os outros que estão no gap são saídas. Vamos memorizar isso que no próximo passo a gente vai ficar bem claro isso. E as minhas entradas aqui, se eu já filtrei as minhas entradas, essa data de atualização aqui, ela torna-se data de entrada, correto? Então, já vamos dar aqui um table, rename columns, volto aqui para o final, abro chaves, mais uma chaves, porque eu poderia passar várias colunas, mas eu vou passar uma só, e quero renomear data de atualização para data entrada. Fecho parênteses, enter. Ok? Ele já vai renomear ali. E eu não preciso dessa movimento mais, porque eu já filtrei, né? Eu já filtrei tudo aqui. Eu já filtrei o movimento, né? Então eu posso remover essa coluna, né? Então, table, remove columns, de tudo isso aqui. Tá vendo? Eu estou fazendo tudo dentro de uma etapa só. E aqui eu já passo ela direto, né? Movimento ID. Só fica vida, data, entrada e índice. Perfeito? Eu tenho minha tabela entradas aqui prontinha. Agora, eu quero trabalhar com as saídas. Só que eu não posso trabalhar a partir dessa aqui, porque aqui eu só tenho entrada. Então eu volto para linhas classificadas. Como que eu faço isso? Inserir próxima etapa. E aqui ele coloca a tabela entradas. Não, eu volto para linhas classificadas. Ele volta para a etapa lá em cima. Tá vendo? Linhas só classificadas. E agora que vem o pulo. Como eu referenciei com um índice a partir do 1, aqui eu vou colocar a partir do 0. Tá, pessoal? Por quê? Se aqui o 1 no índice é a entrada, quando eu colocar 0, o 1 dessa nova índice vai buscar a entrada. Ele vai falar que essa linha é da linha de cima. Olha só. Então, table add index column nas linhas classificadas. Novo nome dessa coluna, eu vou chamar de índice desloc, tá? Porque é deslocado. E começa em qual valor? Começa em 0. E incrementa de 1 em 1, né? E aqui eu já tipo ela também para INT64 type. E agora o que nós precisamos? Da mesma forma que nós filtramos as entradas, aqui eu vou filtrar só as saídas, tá? Então, tudo na mesma etapa aqui, ó. Table, select rows, filtre as linhas, né? Onde cada movimento ID igual agora a -1. Então, ele vai trazer só -1 para nós agora. Tá vendo? E ele trouxe os IDs que estão aqui, ó, 13579, olha aqui. 13579. Então, ele faz correspondência à entrada. Essa é a sacada, tá? E agora eu não preciso, como o meu índice já faz correspondência, ele é único, eu não preciso nem da vida ID, nem do movimento ID. Eu só preciso do índice desloc e da data de atualização. Então, que inclusive nós vamos mudar para a data de saída. Então são duas transformaçõezinhas aqui. Primeiro eu vou renomear rename columns. Vou renomear aqui a minha coluna data atualização. Tirar o mouse da frente, está atrapalhando. Data atualização para data saída. Ok? Então, eu já renomeei. E agora eu vou só fazer um select das colunas aqui. As que eu quero. Então, table select columns. Escrevi rows. Desculpa. Columns. Uma lista, né? Então, abre chaves e digita aqui dentro. Quem que eu quero? Eu quero meu índice desloc. Eu já renomeei, né? Então, é minha data de saída. Perfeito? Que eu escrevi? Desclock, né?
índice desloque. E aqui eu já posso renomear, né, para tabela saídas. Então eu tenho tabela entradas e tabela saídas. Perfeito? Por que eu não tenho vida ID nas saídas? Porque para ter uma saída precisa ter uma entrada. Eu vou juntar, vou fazer um join da tabela de entradas com a tabela de saídas pelo índice desloque. Simples assim, tá? Então, inserir próxima etapa. Aqui, vou fazer um table nested join. Qual que é a primeira tabela? Tabela entradas. Tabela entradas, ok? Qual que é a minha chave? É o índice. Lá da primeira tabela, ok? É o índice. Quem é a minha segunda tabela? Tabela saídas. Que é o nome da etapa que está aqui, tá vendo? Tabela saídas. Vírgula. Qual que é a chave nessa tabela? Se é a índice desloque. Ok? Índice desloque. E como que se chamará essa coluna? Ó, a nova coluna, né? Ela vai criar uma tabelinha ali dentro. Eu vou chamar de data saída, tá? Porque é só isso que ela vai entregar para nós depois. Então, nesse momento, ela está fazendo o join das duas tabelas, vai criar uma coluna, aí, ó, aqui. Tá a data de saída desse cara. Olha lá. Índice desloque 1/27/12/2021. Ok? Se a gente voltar lá, ó, é a mesma coisa. 2/27/12/2021. E agora, eu venho aqui e expando. Só que eu não preciso do índice desloque, né? Eu preciso só da data de saída, né? Então, e também tiro esse tick aqui. Ele vai expandir, ele renomeou para data saída .1. A gente já vem e arruma aqui, né? Já dá um enter. E eu já vou escrever no resto do código, tá? O que eu quero no resto do código? Eu quero colocar um table remove columns na índice. Não me faz mais tem nenhum sentido. Renomear essa coluna, renomear para ETL finalizado. E aí, chegou no exemplo que eu queria, né? Vida ID, data entrada, data saída. Pode verificar que tem algumas vidas que não saíram, então elas estão no plano, tá? E isso nós vamos calcular lá dentro do Power BI, ok? Tudo prontinho, vamos fechar e aplicar aqui. Fechar e aplicar. Só esqueci um pequeno detalhe, que eu vou colar uma decalendário lá no Power Query. Voltei no Power Query, eu já tenho prontinho aqui uma consulta, só vou copiar e colar aqui, ó. Nova consulta, consulta nula, editor avançado, uma decalendário bem simples, só para fazermos a análise, onde tem data, ano e mês, tá? Nós nem vamos usar o mês, no caso. Decalendário é uma análise bem gerencial, né? Então, nós vamos comparar anos, tá? Fechar e aplicar. Vamos conferir os relacionamentos. Aqui ele fez 1 para 1 nas vidas, faz até sentido, porque eu tenho uma vida só por linha, tanto na dimensão vida como na movimentos. Eu vou fazer aqui a propriedades, vou mudar 1 para muitos e único, né? Aí, é muitos para 1, perdão. É 1 para muitos. Olha lá. Dimensão, filtra fato, sempre. E a decalendário, nesse exemplo, ela vai ficar solta, tá? E você já vai entender por que ela vai ficar solta. A primeira coisa que nós precisamos fazer aqui é criar uma tabelinha aqui de medidas. Então, nova tabela. Eu gosto de criar sempre aqui, né? Então, em DAX mesmo, porque é só para organizar as medidas. Não preciso jogar sujeira lá para o Power Query, né? Medidas, está aqui já criadinha. Eu preciso fazer uma contagem dos meus ativos, né? Eu preciso olhar aqui para a tabela movimentos. Olha só, ela tá. Vou colocar aqui um short date. Eu preciso checar, filtrando lá um ano, quantos estão ativos, né? Eu preciso contar essas linhas, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui ao desenvolvimento das medidas.
Então, nova medida, vou chamar de quantidade de ativos, tá? Que a quantidade de ativos é uma simples contagem das linhas da tabela F-movimentos, ok? Só que não, né? Se eu olhar, eu tenho 353 mil linhas na minha tabela. Mas se eu colocar aqui o segmentador de ano, eu não sei quem estava ativo naquele ano ou não. Eu preciso descobrir, tá? Ó, o número não muda, tá vendo? Por quê? Não existe, inclusive, relacionamento. Mas também, como que eu vou relacionar a de calendário com a data de entrada ou com a data de saída? Na verdade, não posso relacionar. Eu tenho que apenas comparar. Então, é essa medida que nós vamos fazer agora, ok? Vou deixar aqui de 2010 até 2023 e a gente vai alterar esse número. Vou ocultar aqui a VL para minha tabela de medidas ir lá para cima e agora está pronto. A gente consegue começar o desenvolvimento aqui, beleza? Vou abrir minha colinha. A gente precisa captar qual que é o ano que está selecionado lá e chamar uma variável para data do contexto, correto? Data do contexto. Como eu vou trabalhar com anos, eu já vou jogar lá para o final do ano, tá? Então, eu coloco aqui end of year da coluna de calendário data, ok? Inclusive, depois eu preciso marcar a tabela como data. Eu vou fazer isso já. Deixa eu comentar isso aqui. Que eu esqueci. De calendário, marcar como tabela como data. Selecione a coluna data, validado com êxito. Ok? Sempre façam isso. Vou descomentar isso aqui, então, Ctrl KU, tirei o comentário. Beleza, então eu já captei a data do contexto, que é o último dia do ano do contexto, né? Posso dar um return aqui e já começar a testar minhas variáveis. Data do contexto, esse count rows aqui, vou deixar comentadinho aqui, que a gente vai mudar um pouquinho as coisas. Então, se eu colocar aqui uma tabelinha, inclusive, adicionar visual de tabela, com o ano e essa medida, e aqui no ano colocar como não resumir, olha lá, ele vai trazer sempre o último ano do contexto. E no total ele vai trazer o último ano da seleção. Se eu colocar 2020, ele vai trazer 2020. Isso vai ser o último cálculo que a gente vai fazer. Ok? Então, quantidade de ativos já está aqui. Agora, o que nós precisamos? Nós já encontramos qual que é a data do contexto. Nós precisamos filtrar a data de entrada e a data de saída em relação a essa data. Olha só o conceito. Se a data do contexto for maior que a data da entrada dele, então quer dizer que ele está ativo. E se a data do contexto for menor ou igual à data de saída, é porque ele está ativo. Então tem que satisfazer essas duas condições. E também a data de saída, se ela estiver em branco, estiver vazio, perdão, porque em branco é diferente de vazio, isso é um assunto para um outro vídeo, mas se estiver vazio, então quer dizer que nós também temos que considerar ele dentro, porque ele está ativo, né? Então vamos lá. Agora aqui nós vamos criar a variável tab ativos. É uma tabela virtual que a gente vai criar, onde a gente vai começar com uma filter, tá? Que ela vai retornar uma tabela filtrada de quem? Da minha F-movimentos, que é a minha fato, tá? E qual é a expressão, tá? A expressão é se o F-movimentos, data de entrada, ele é menor. Vou mudar o conceito, vou falar como eu escrevi, né? Vou colocar a variável primeiro. Se a data do contexto ela é maior ou igual, né? A F-movimentos, data de entrada, né? E, agora eu vou abrir um parênteses porque é uma condição com ou aqui, tá? Esse duplo pipe, ele quer dizer que é e ou alguma coisa, né? O e é dois e's comerciais e ou é duplo pipe. Então, e agora também, se a data do contexto é menor ou igual à data da saída, ou, né? Ou
is blank, está vazio, né? Quando a data de saída está aqui embaixo, data de saída, beleza? Isso aqui a gente gerou uma tabela filtrada com as datas, ok? Com as datas. Agora, o que a gente precisa fazer? Simplesmente contar essas linhas. Porque lembra que cada linha da tabela é um contrato da tabela movimentos? Foi esse o modelo que nós fizemos. Então, basta, em vez de eu count rows F movimentos, eu vou fazer count rows tab ativos. Ok? Vou tirar esse comentário daqui. Olha lá. 118 mil. Nesse período tinha 118 mil ativos. Aqui nesse período 148, né? E assim sucessivamente. Vamos transformar isso aqui num gráfico de linhas. Gráfico de linhas. E vamos colocar no eixo o ano. Eixo X de calendário ano. Legal. Então aqui está a evolução dos meus ativos. Vamos jogar até 2023, só para ver. Olha lá. Então, subiu e agora está caindo meus contratos ativos aí. Beleza? Perfeito. Agora nós vamos encontrar a idade média desses ativos em cada ano. Tá? Cada um nasceu numa época, cada um entrou numa época e cada um estava ativo em uma data. Qual que é a idade média desse pessoal? O que eu quero fazer, né? Em 2019 eu quero pegar esses 149.671 e filtrar. Filtrei. Qual que é a idade desses caras no final do ano? É 40 anos, é 0 anos, é 1 ano. Somar todo mundo e tirar uma média. É isso que eu vou fazer. Tá? Então vamos lá. Eu vou até copiar esse pedaço aqui, porque ele irá nos servir de arcabouço. Então, quantidade de ativos, vou colocar aqui média idade ativos. Tá? O conceito para encontrar quem estava ativo no período é o mesmo. A única diferença que eu farei aqui eu vou extrair os IDs desses ativos. Porque a data de nascimento está onde? Né? Tá lá na tabela dimensão vidas. Tá? Então vamos lá. E eu só quero usar os IDs para filtrar vidas. Simples assim. Então aqui, ó, no var, vou colocar aqui, ó, vidas IDs. Vou colocar vidas ativos. Tá? Vidas ativos vai ser um select columns, que eu posso jogar a tab ativos, botar uma vírgula aqui e vou chamar de @vidas. É um alias, tá? Então a select columns, ela seleciona uma tabela, dá um alias, um nome provisório, temporário, e eu abro colchetes, ele me mostra as colunas que estão aqui dentro desse tab ativos. Então eu tenho data entrada, data saída e vida ID. Tá? Quantidade de ativos é uma medida, olha o símbolo, tem que tomar cuidado. Então eu quero vida ID. Tá? Para vocês verem como isso aqui está se comportando, a gente pode até abrir o DAX Studio para vocês entenderem o que está gerando até esse momento aqui. Tá? Ferramentas externas, DAX Studio. Vou mandar um evaluate. Vou comentar esse nome aqui porque ele não aqui nós retornamos tabelas e não medidas, né? var vidas ativas, está no select columns aqui e vou mandar retornar esse vidas ativos, que é uma coluna com uma tabela de uma coluna só com os IDs que estão ativos. Como aqui eu não estou dizendo qual ano que é, ele vai trazer de 2023, tá? F5, olha lá. Que eu falei, @vidas, olha o nome que eu dei, tá? Agora eu só vou filtrar a minha devidas se tiver aqui dentro. Se tiver aqui dentro é porque está ativo. Entenderam a sacada? Voltar lá. Então, beleza. Agora eu vou criar aqui já no retorno, né? Já vou retornar a idade aqui. Então, o que vai ser a minha idade?
Se é a idade, vamos colocar na cabeça, faz sentido eu somar idade? Não. É uma média. Então a operação de média aqui poderia ser uma moda, poderia ser uma mediana, mas aqui a gente vai trabalhar com a média. Então, average X. Eu estou trabalhando com conceitos de tabelas. Então, average X, tá? Average X. De qual tabela que eu vou filtrar as idades, né? Eu vou filtrar lá da tabela dimensão vidas, tá? Eu vou filtrar a idade, porque a idade está lá, né? E qual que é a expressão, né? Não é a diferença entre a data de nascimento e a data do contexto? Então, simplesmente eu posso fazer um dateDiff. Quem que é a data 1? Vai ser a minha devidas data de nascimento. O ponto start, né? A data 2, quem que é? Data do contexto. Ok? Data do contexto. E eu quero um intervalo em anos. Ok? Que é idade. Estamos falando de idade. Então, posso fechar aqui. Mas aqui, até aqui, se vocês olharem aqui, tudo que eu fiz aqui em cima não está influenciando aqui, né? Por quê? Aqui ele está trazendo para todas as vidas, independente do contexto aplicado. Então, como que eu faço para alterar o contexto de filtro daqui? Eu quero dizer que quero que faça só para esses caras. Simples, né? Eu envolvo essa minha medida dentro de uma calculate. E aqui embaixo eu falo devidas vida ID in, que quer dizer estar dentro dessa coluna vidas ativos aqui, tá? Não é uma coluna só? Não tem os IDs, então ele vai checar. Tá aqui dentro, filtra e tira a média. Faz a diferença e tira a média no final. Essa é a sacada, beleza? Vou dar uma indentada aqui para ficar bonito. Então, calculei a média idade dos meus ativos. A média da idade. Posso colocar aqui no eixo secundário para uma simples visualização. Olha lá. Então, minha média de idade aqui, vou escolher um ano. Em 2019 eu tinha 149.631 ativos e a média da idade eram 33 anos, né? A média da idade veio subindo, depois caiu. Aqui, ó, em 2023, ó, foi para 34. Tudo bem que a escala está bem pequena, né? Mostra um pico, mas mudou. Legal? Agora, o que nós vamos fazer? Nós temos a média da idade. Eu quero fazer uma distribuição dessa idade. Eu quero colocar um gráfico, vou até fazer isso já. Galeria visual, vou colocar um gráfico aqui de colunas. E eu quero colocar aqui no eixo, aqui embaixo, idades, de 0 a 150. Queria viver 150 anos, né? Mas, difícil. E eu quero colocar a quantidade de ativos por cada idade. E ele vai calcular ano a ano isso. Então, por quê? Eu posso clicar aqui em 2023 e ele vai calcular para mim qual que era essa distribuição. Clicar aqui em 2020 e ele trazer, né? Então, vamos para isso, né? Para eu colocar um eixo aqui, eu preciso criar esse eixo. Não existe, né? Eu preciso virtualmente colocar um eixo aqui. Virtualmente eu vou encaixar os números lá, mas eu preciso criar uma tabela física, tá? Então eu vou copiar aqui na minha colinha, que eu chamei de auxiliar idades, tá? Deixa eu copiar e colar. Vocês vão ver que é uma tabelinha bem simples. Modelagem, nova tabela. Colei. Então o que eu faço aqui? Aux idades. Idades. Ele gera uma lista de 0 a 150, de 1 em 1, e chama essa coluninha de idade. Fechou aqui na variável idade. Aí ele adiciona duas colunas. A coluna faixa, que eu simplesmente estou segregando. Se for maior que 65, coloca essa tag 65+. Se for de 50 até 64, ele vai até 65, né? Ele vai colocar essa tag. E essa coluna aqui, e a outra coluna, faixa ordinal,
ela faz só para ordenar essa, porque isso aqui é um texto, né? E aqui é um numeral. Simples assim, né? Eu vou dar um OK. Olha lá a tabelinha que foi gerada. Tá? Vamos só classificar a visualização aqui, ó. De 0 a 150 e as faixas, tá vendo? E a faixa ordinal. Então eu vou só classificar essa faixa pela faixa ordinal. Classificou, beleza? E aqui esse carinha vai no eixo X. Auxiliar idades, idade. Só que não tem dado nenhum aqui ainda. Se eu colocar minha média de idade aqui, ó lá, vai trazer 34 para todo mundo, tá? Que é a média última aqui. Eu preciso agora fazer a distribuição correta aqui, porque não é essa medida que vai aí. Beleza? Então nós vamos criar agora a medida ativos por idade, tá? Que ela vai ser um pouco parecida, só que um pouquinho mais complexa que essa média de ativos, mas nós vamos usar boa parte dela. Então, aqui também dado contexto, então aqui eu vou chamar de ativos por idade, ok? Encontro a data do contexto, toda a mesma ladainha. Agora o retorno que vai ser diferente aqui. Eu já calculei a idade, né? Eu já tenho a medida da idade. O que eu vou fazer primeiro, né? Eu preciso... O que eu preciso fazer? Eu preciso colocar... Deixa eu fazer um desenho aqui. Eu preciso gerar uma tabelinha virtual inicialmente, onde eu tenha, de um lado, o ID, né? Como digita aqui, ID, e aqui eu preciso da idade daquele indivíduo naquele ano, beleza? Então aqui eu vou ter 34, no de baixo 35, outro 33, outro vai ter 15 anos, tá? E aqui eu vou ter um monte com 34 anos. Inclusive é a maioria, né? É a média. Eu vou ter uma porrada com 35, uma porrada com 33. E o que eu tenho que fazer? Somar a contagem desses caras, para eu poder trazer aqui. Então, esse é o conceito. Tá? Como que nós vamos fazer isso? Onde que estão meus indivíduos? Eles estão lá na devidas, tá? Então, eu preciso filtrar a minha tabela devidas. Então, filter devidas. Ok? Onde devidas ID tem que estar contido na onde? No vidas ativos, correto? Nós já vimos isso para calcular a idade. Então, ele já extraiu os caras que estão ativos. O que eu preciso fazer agora? Eu tenho que adicionar uma coluna com a idade média que a gente já calculou, né? Então, add columns, vírgula, vou chamar aqui de @idade, beleza? E se eu abrir colchetes, olha lá, média idade ativos, é a medida que eu calculei no passo anterior. Então aqui eu já tenho uma tabelinha com as vidas ativos naquele período e com a idade do média ativos, beleza? Agora, o que eu preciso fazer? Para encaixar na minha tabelinha virtual, que não tem relacionamento na minha medida, eu preciso fazer uma filter e falar, ó, a média é maior, ela é igual ao máximo da idade dessa tabela. Então, ó, filter. Isso aqui é uma tabela, então ele está filtrando isso aqui. Onde? A minha idade, com arroba, que é da virtual ali, ela é igual ao max da minha aux idade, ok? Só que a minha média de idade, ela está retornando um número decimal. E eu não criei uma tabela de idade com 34,5, 34,3, enfim, não é tão necessário assim, né? Então, eu posso fazer um int dessa idade aqui, né? Int, e pegar um número inteiro só dela, ok? Ela vai desprezar o número decimal. Porque a idade, se não está completa,
você não fala que você tem 38 anos e meio, você fala que tem 38 anos, até você fazer 39 você tem 38. Então, funciona a mesma coisa aqui. Então, até aqui eu tenho uma tabela filtrada, já tenho lá o ID e a idade do cara, e ele já está encaixando aqui nesse eixo. Até aí, beleza. Agora, o que nós precisamos fazer? Eu tenho que contar. As linhas, né? Count rows dessa tabela. Ele está gerando uma tabela aqui. Ok? Ele está contando as linhas. Só que, como eu quero que ele faça uma soma pelas idades, por essa tabelinha aqui, eu preciso consertar o contexto disso, trazendo para dentro de uma SUMX. SUMX da AUX idades, ok? E como isso aqui está no contexto de filtro, né? SUMX, lembra, ela faz um contexto avaliado no contexto de linha. Então, e isso aqui, count rows, está no contexto de filtro. Para eu fazer a transição do contexto, eu tenho que envolver isso dentro de uma calculate, tá? Vou deixar um vídeo na descrição, se você não viu, sobre contexto de filtro e contexto de linha no meu canal, sugiro que você assista, tá? Então, aqui, SUMX, beleza? Então, isso aqui me retorna o agrupamento das vidas por idade, ok? Dá um fechar, aplicar. E vou trocar a medida aqui de média por idade pelo ativos por idade. Tá ok? Então aqui está a minha ordenação, tá vendo? Um histograma. Então aqui, né, se eu clicar, ele está no último ano, então ele não filtra, aqui ele está realçando, né? Vamos alterar essa iteração, né? Editar iteração, trocar aqui, ó, filtrar. Aí, agora ele está filtrando. Ó, recalculou. E aí você consegue ver a distribuição dos indivíduos, né? Das vidas por idade, tá? Ó, ano a ano. E a gente pode melhorar um pouco a visualização, em vez de colocar a idade, a gente coloca aquela faixa de idade, faixa, que é o que a gente criou. Então aqui, em 2023, menores de 18 anos é a maior concentração, depois seguido por 18 a 30 e depois 65 mais. Vamos ver aqui em 2014 como estava essa curva. Cliquei aqui, olha lá. Manteve a mesma curva. São dados hipotéticos, tá, pessoal? Eu criei no Excel. Talvez não reflitam a realidade, mas pode permitir fazer várias análises aí bem avançadas, fazendo cálculos por idade, ok? Então, esse era o que eu queria mostrar para vocês. E peço que deixe seu like. E se inscreva no canal se você não é inscrito e ative as notificações, porque você vai receber conteúdo premium como esse, toda semana, beleza? E deixa nos comentários se você já sabia fazer cálculos por idade assim no Power BI de forma dinâmica. Gostaria de agradecer ao Luciano Vaz, que foi ele que me pediu para que fizesse essa análise para um problema particular que ele tinha. Valeu, Luciano! E você também, se você quiser mandar sua sugestão, deixa aqui no comentário, porque eu vou ter o prazer de responder e fazer essa análise para você aqui ao vivo. Beleza? Forte abraço e até a próxima.